Olá, boa noite, tudo bem? Olá. Eu sou o Renato Ribeiro, e nós estamos aqui no percurso para ter aí um fim de tarde, início de noite agradável. Desculpa aí, tivemos um probleminha com o áudio, mas eu estou aqui em companhia da... Camila Ferreira. Boa noite, pessoal, tudo bem? Camila Ferreira é extremamente especialista em Enem. É a pessoa, pensa numa pessoa que sabe muito Enem. Camila Ferreira sabe tudo. E aí nós vamos pegar essa noite aí para distrair, né, Camila? Para dar uma divertida boa com a meninada e deixar todo mundo ciente do que é o Enem, né? Nosso objetivo de hoje é a gente analisar o SISU de forma que todo mundo consiga jogar a sua nota de forma mais consciente possível para aumentar as chances de forma significativa de aprovação. Então, hoje eu e Renato, a gente vai falar de como é o SISU, de como funciona, como é que se inscreve e depois a gente fala, né, de onde você joga a sua nota para que você tenha chances maiores de aprovação. Então, é muito importante que você entenda tudo que a gente vai falar. Se tiver alguma dúvida, manda no chat pra gente, a gente consegue ver as dúvidas aqui e à medida que a gente for falando, a gente vai conseguindo tirar essas dúvidas. A participação é muito importante. Bom, importante demais. E nós vamos dividir essa aula com vocês, essa noite aí em 3 tempos. A Camila vai fazer uma apresentação bem legal, igual eu disse, ela é extremamente especialista nessa parte. Depois eu entro para falar alguma coisa de dados e depois nós dois voltamos juntos para finalizar e mostrar e tirar as dúvidas e lançar algumas questões bem interessantes que eu tenho certeza que você está com dúvida. Para a gente começar bem, eu queria agradecer o portal UAI pela parceria de sempre aqui com o percurso e poder estar fornecendo essa oportunidade a vocês, tá ok? Ao Estado de Minas, né, o grande jornal de Minas aqui. Então bora lá começar? Bora lá, vamos divertir. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante então, como é que funciona o SISU? Quando a gente pensa no SISU em si, o que é o SISU? A gente está falando do sistema informatizado onde as instituições públicas de ensino de educação superior oferecem vagas aos estudantes que fizeram o Enem 2019. Então, o SISU, que abre amanhã, ele tem esse objetivo, oferecer as vagas das instituições federais de ensino superior. Bom, pensando em quem pode participar do SISU, pode participar quem fez o Enem 2019, então não vale, inclusive essa semana já recebi um tanto de pergunta, acredito muito que pela repercussão da nota desse ano, se podia jogar a nota de 2018, não pode, a nota é a de 2019. Quem não tirou 0 na redação, se alguém zerou a redação, está impossibilitado de concorrer a uma vaga no SISU. E também quem não é treineiro, quem já então teve a conclusão do ensino médio até 2019. Então são essas pessoas que podem participar do SISU desse ano. Bom, pensando em como são feitas as inscrições, é muito importante você saber de todos os detalhes. Você vai fazer pelo site do SISU, então você procura o site do SISU e não tem nenhum tipo de custo na realização da sua inscrição. Então, no caso, as inscrições elas são gratuitas e apenas pelo site do SISU. Qual é o período de inscrição? Pessoal, uma modificação que saiu agora. O SISU abre amanhã, segundo o governo, e ele vai ser prorrogado até o domingo. Inicialmente, ele fecharia na sexta-feira, à meia-noite, mas devido às dificuldades de erros de notas que estão acontecendo, né? Esses erros o governo está contabilizando, tentando resolver o problema, já se estendeu o SISU até o domingo para que exista tempo hábil das pessoas prejudicadas poderem participar, terem a correção da nota e poderem participar do SISU. Então aqui está até o dia 24, mas na realidade vai ser até o dia 26. Bom, como que é o processo de inscrição? O candidato a candidata entra no site ou na página, né, do SISU e ele vai então poder escolher até 2 opções de curso. Importantíssimo. Você pode escolher até 2 opções de curso, mas não necessariamente você vai. Você deve ou não. Aí você vai ter que analisar o que a gente vai discutir aí ao longo da aula, se é interessante ou não. Mas, inicialmente, você pode escolher até 2 opções de curso. Numa ordem de interesse, isso é importante. A sua primeira opção tem que ser, de fato, o seu primeiro objetivo. E a sua segunda opção seria um plano B. Então, importante que você tenha consciência disso, que a ordem aqui
ela faz toda a diferença. Bom, importante, as universidades, de uma forma geral, elas acabam adotando ações afirmativas, que muita gente chama de cota. Então, as universidades, de uma forma geral, elas possuem ações afirmativas em relação à questão de renda, escola pública, cota racial e deficiência. Então, é importante que a gente tenha essa observação. Então, você sempre vai ter lá uma parcela das vagas destinadas às ações afirmativas. Só que uma dica muito importante, é algo que, assim, antes de começar, você já tem que ter isso em mente. Se você é um aluno, uma aluna de alguma ação afirmativa, você precisa confirmar quais são os documentos que serão necessários para a matrícula. Então, pensa que você lançou sua nota no SISU, foi aprovado ou aprovada, e que você vai até a instituição de ensino fazer a sua matrícula. Você necessariamente tem que ter em mãos esses documentos para confirmar a modalidade de ação afirmativa que você faz parte. Sugestão? Olha antes, separa antes, para que você não tenha nenhum problema de conseguir, de fato, né, em se inscrever lá, na realidade, de se matricular na universidade. Bom, em relação a essas ações afirmativas, uma coisa importante, algumas instituições, elas apresentam bônus que estão relacionados normalmente à localização, à questão regional. Então, pensando nesses critérios aí que as universidades elas acabam adotando, as universidades podem adotar critérios de pesos diferenciados. Por exemplo, uma faculdade pode escolher colocar um peso maior na prova na nota de natureza para os alunos que forem cursar engenharia. Então, isso é uma opção. Quem define isso é a universidade. Para você saber se no seu curso possui ou não algum peso, você tem que consultar. Daqui a pouquinho a gente mostra como é que você vai fazer essa consulta. Mas isso acaba realmente acontecendo em várias localidades, em vários cursos diferenciados. E a gente ainda tem uma outra forma, né, um outro critério aqui para alguns cursos, que é a definição de uma média mínima e de uma nota mínima para determinados cursos. Então, por exemplo, uma universidade, considerando alunos e alunas que vão se inscrever, né, que vão se candidatar a uma vaga de medicina, pode colocar uma média mínima, considerando, de repente, a prova de uma forma geral, e uma nota mínima em alguma área do conhecimento. Então, só vai poder concorrer quem teve pelo menos 400 pontos em natureza e quem tirou pelo menos 560 de média na prova do Enem como um todo. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a essas regrinhas, que eu volto a repetir, são regras individuais por universidade. Para você saber, você necessariamente precisa pesquisar. E essa pesquisa tem que ser uma pesquisa anterior, para que você realmente entre no SISU concorrendo de fato a uma vaga. Beleza? Bom, vamos lá. Atenção, informações muito importantes. Primeiro, o SISU ele vai calcular e divulgar diariamente a nota de corte somente a 0 hora. Então, não adianta você ficar entrando o tempo todo para ver se teve alguma atualização, porque não terá. Vai ter que virar a 0 hora para que você veja, né, como é que as notas elas estão se comportando. Como é que você está ali em relação à nota de corte, que é a nota mínima para você ingressar no curso que você deseja. Mas importante também, todo mundo que está assistindo, você necessariamente tem que lançar a sua nota amanhã. Por quê? Porque à medida que a gente tem essas atualizações, durante o período que o SISU fica aberto, você vai vendo se a sua estratégia está correta. Então, é importante que você coloque sua nota, logicamente, depois de pensar em tudo que a gente está discutindo aqui, e que você perceba se você está no páreo ou não. Então, você não precisa mexer o dia todo, mas você tem que verificar o SISU todos os dias, enquanto ele estiver aberto. Segunda coisa importante, os candidatos eles são selecionados de acordo com a nota do Enem dentro de um número de vagas em cada curso por modalidade e concorrência. Galera, aqui tem uma coisa importante.
De repente, se você for um aluno, uma aluna, por exemplo, de alguma ação afirmativa, é muito importante que você promova uma variação em relação à sua nota. Vou ser mais clara. Digamos que você está concorrendo para o curso de medicina e que você estudou em escola pública e tem a cota de renda, que é 1,5 salário aí no caso, né, por indivíduo da casa, da sua residência, né, da sua família. Beleza. Quando a gente considera o curso, você coloca, por exemplo, no primeiro dia, que você é cotista só de escola pública e percebe como é que vai ser a sua concorrência ali. No dia seguinte, você coloca como um cotista de renda e de escola pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque acaba tendo uma variação, principalmente no número de vagas. Então, é necessário que você teste, porque de repente você soma ali algumas ações afirmativas, mas o número de vaga é tão pequeno que a sua chance diminui. Então é importante saber que os cursos eles são divididos por vaga, por modalidade, e essa concorrência ela é importante aí quando você pensa na sua vaga. Então é legal que você realmente consiga perceber ali qual é o melhor local de deixar a sua nota. E estratégia, galera. Mais uma outra coisa. Quando eu falo aqui do curso, é importante. Eu vou jogar lá a minha primeira opção. Eu sou obrigada a pôr a segunda opção? Não. Eu só vou colocar uma segunda opção se ela for, de fato, segunda opção. Posso colocar um curso numa primeira opção e um outro curso na segunda opção? Pode, sem problema. Posso colocar o mesmo curso na primeira opção com uma modalidade de ação afirmativa e o mesmo curso na segunda opção com uma outra modalidade de ação afirmativa? Não. Dentro de uma mesma universidade, você pode concorrer a cursos diferenciados, mas você não pode colocar para uma mesma universidade o mesmo curso com modalidades diferenciadas. Então é importante que vocês já tenham essa clareza aí também. Bom, o candidato ou a candidata selecionado na chamada regular em primeira ou segunda opção não poderá participar da lista de espera. Essa foi uma mudança que aconteceu no SISU de 2019 e que acabou gerando muita polêmica, mas você tem que entender por que isso aqui não foi alterado. Como é que funcionava até 2018? Um aluno, uma aluna lançava a nota na primeira e na segunda opção. Não passava na primeira opção, mas passava na segunda opção. Esse candidato, essa candidata, se matriculava e ele continuava com o seu nome na lista de espera. Quando a primeira opção chamava, esse aluno, essa aluna, simplesmente abandonava a sua vaga lá na segunda opção e ocupava a vaga de primeira opção. Então, a partir do ano de 2019, isso acabou. Se você passa na primeira chamada, automaticamente você está eliminado da lista de espera da segunda. Se você passa na segunda opção, automaticamente você está eliminado da lista de espera da primeira opção. Por isso que a sua segunda opção, ela tem que ser uma opção de fato. Por isso que você não pode simplesmente, vou deixar aqui na segunda opção para ver se eu passo. Se você passar e não quiser aquele curso, você não vai ter chances de se manter na lista de espera da primeira opção. Então tem que, de fato, pensar muito naquilo que você for fazer. E importante, se você não foi selecionado em nada, você tem que entrar no site do SISU e você tem que declarar, você tem que informar qual lista de espera você quer participar. Se você não foi aprovado, aprovada nem na primeira nem na segunda, informa qual é a lista de espera que você quer participar. É importante, você tem que informar. O sistema não faz sozinho, não é automático. Então você realmente tem que entrar e fazer essa escolha para que você consiga realmente participar. Bom, deixa eu só ver aqui, gente. Posso mudar a modalidade durante o SISU? Pode. Isso é muito importante. Você tendo uma ação afirmativa, acumulando ações afirmativas, eu sugiro inclusive que você faça essa mudança para ver em qual modalidade que você se encaixa melhor. Então você pode mudar durante o SISU. Essa troca ela é tranquila. Bom, diante disso tudo, faça uma escolha consciente. Mexer com o SISU, galera, é algo que demanda tempo e cuidado. Por quê? Porque o SISU ele vai coroar todo o trabalho que vocês tiveram no ano de 2019. Então, realmente tem que ter toda essa tranquilidade. Beleza? Parecendo dúvida, vai mandando aí.
Bom, qual é o cronograma até o momento? E eu falo até o momento porque isso pode mudar a qualquer hora, como já teve uma primeira alteração. Todo mundo deve estar acompanhando os erros que nós tivemos nas notas do Enem, e isso pode provocar alguma mudança de cronograma. Mas o que a gente tem nesse exato momento? Período de inscrições, de 21 a 26. Então, aqui você já troca esse 24 pelo 6. É o período que você vai se inscrever. Dia 28/1, o resultado da chamada regular. Então, você tem a resposta se você foi aprovado. Como teve aqui um prolongamento, pode ser que esse resultado saia lá no dia 29 e no dia 30. O governo ainda não se pronunciou, mas vão ficar atento aí por esse período. Detalhe importante, se você foi selecionado, você tem que procurar a instituição que você passou. O momento em que você é aprovado e que o SISU te informa, é o momento que termina a sua relação com o SISU. E aí você tem que, então, procurar se informar na universidade que você passou, qual é o processo ou qual é o tempo da matrícula. Cuidado com esses prazos. Tem gente, já vi aluno perdendo vaga porque não viu que foi chamado ou porque perdeu o prazo de matrícula. Não deixe isso acontecer com você de jeito nenhum. Então é importante que você tenha isso. E detalhe, não foi aprovado, você tem que então entrar no site do SISU para que você então escolha, registre qual é a sua opção de reserva, de lista de espera. Importante, você tem que acessar o SISU, não é automático. Então, cuidado porque o prazo até então vai do dia 29/1 até o dia 4/2. Esse é o período que você tem para poder se inscrever. Tem 3 dúvidas, para você dar uma olhadinha. Primeiro, a aluna está perguntando se ela pode aplicar para a mesma faculdade. Segundo, se a nota de corte já começa a sair a partir do dia 25. E terceiro, lista de espera. Então vamos na primeira. Gente, 3 dúvidas aqui. A primeira é se pode... Se ela pode aplicar para a mesma faculdade. Pode. Você pode, então, aplicar para cursos diferenciados na mesma faculdade. Inclusive, uma dica. Direito, vamos pensar na UFMG que está aqui em BH. Eu vou colocar na primeira opção direito diurno e eu coloco na segunda opção direito noturno. Você pode fazer isso. Então, é ok de fazer isso. Segunda... Lista de espera, como ela vai funcionar. Ah, sim. A lista de espera, eu vou até mostrar daqui um minutinho, eu mostro para vocês como é que funciona. Mas você entra na página do SISU, que você vai acessar com seus dados do Enem, o seu número, seu CPF e a sua senha do Enem, e lá você vai ter a opção. O próprio sistema, ele te guia para você escolher qual é a sua lista de espera, aonde você quer ficar. Escolhendo uma, automaticamente você está excluído da outra. A partir de que data que sai a nota de corte? Normalmente, vocês conseguem ter uma noção dessa nota de corte no último dia do SISU, mas isso não é necessariamente, como é que eu diria, certeza, né? Porque você tem uma noção ali. Mas essa liberação é uma liberação das universidades. Normalmente, elas não vão demorar muito para poder soltar isso não, tá? Mas você tem que acompanhar por universidade, tá certo? Tá, vamos lá então. E o segundo prazo, o quarto aqui, né? Do dia 7/2 até o dia 30 de abril, é a convocação dos candidatos, das candidatas em lista de espera. Aqui outra questão muito importante, gente, presta atenção, porque eu já vi aluno que perdeu vaga na medicina da UENG, porque não viu que foi convocado. A partir do momento que você coloca o seu nome na lista de espera, você tem a obrigação de acompanhar as chamadas. Então, sugestão, ficou na lista de espera, escolheu a instituição diariamente, depois das matrículas, você entrar e ver se não houve alguma chamada e que você foi selecionado. Se você perder o prazo, você vai perder a sua vaga. Então, eu aconselho a todo mundo, assim, de realmente vigiar esses sites para que vocês não percam a oportunidade. Beleza? Tá. Bom, como é que você vai se inscrever? A gente sabe que aqui é bem intuitivo. Você vai entrar e automaticamente você vai sendo guiado. Mas já que nós estamos falando do SISU, não custa nada a gente passar rapidinho aqui pela carinha do que vocês vão encontrar a partir de amanhã. Então, vamos lá. Primeira coisa, entrou no site do SISU, certo? Beleza. Entrou no site do SISU, automaticamente você vai ser guiado para inscrição. Segundo,
vai clicar em fazer inscrição. Então, você vai ter lá totalmente já direcionado a ideia de fazer a sua inscrição. Detalhe importante, você precisa, né, do seu CPF e da sua senha do Enem para você fazer a sua inscrição. Depois, antes até de você continuar o seu processo de escolha, você precisa confirmar os seus dados para o SISU. É a forma que ele tem de te encontrar. Então, confirma com cuidado o número do seu celular, o seu e-mail, porque é a maneira que o SISU tem de te contactar. Se precisar, você pode alterar os seus dados a qualquer momento. Então, teve uma dúvida, confere lá se é isso mesmo. Mas, realmente, aqui é uma etapa importante. Confirmou os dados, você vai de agora para a escolha do que você quer. Então, você vai encontrar no site, né, a primeira opção e, caso você queira, colocar a segunda opção. Então, você vai aqui ter essa possibilidade. Para começar, é só fazer inscrição na primeira opção, depois segunda opção. Bem intuitivo mesmo. Depois disso, quero pesquisar alguma vaga. Então, vou fazer a minha escolha. Está aqui a pesquisa da vaga. Por exemplo, vou, no caso, escolher a medicina. Coloco o meu curso de interesse. Vai aparecer para mim todas as possibilidades que eu tenho de curso de medicina no Brasil. E aí eu vou escolher qual é a faculdade que eu quero naquela primeira opção. Então, totalmente aqui guiando o seu processo. Bom, depois disso, você vai escolher a sua modalidade, se é ampla concorrência, se é cota de escola pública, se você soma escola pública mais renda e assim sucessivamente. A pergunta anterior, essa modalidade você realmente pode trocar ao longo do processo. E não se esqueça, você tem que ficar atento às informações que você precisa comprovar na matrícula, lá na universidade que você vai ser aprovado ou aprovada. Então é importante isso aqui também. Beleza. Conferiu os dados, tá tudo certinho lá, você vai então clicar em confirmar minha inscrição. Confirmou a sua inscrição. Então, você vai ter aqui a possibilidade de conferir as informações da opção escolhida. Então, tá aqui tudo bonitinho para você, se de fato tá, no caso, né, se é aquilo que você quer. Ah, não é, mudei. Não tem problema não, você vai poder mexer e trocar. Bom, tá ali sua inscrição certinha. E depois você vai acompanhar por essa mesma tela a sua classificação parcial, que é o que eu quero que vocês façam todos os dias. Que você entre e perceba se de fato você está competindo pela vaga. Ok, todo mundo? Joia. Se tiver dúvida, manda aí. Tem até algumas dúvidas, depois vocês me passam, por favor. Bom, onde lançar sua nota? Que aí eu acho que já fica mais aquilo que a gente quer, né? Pensando em número, pensando em vaga. Só que antes de pensar nos números em si, eu queria chamar a atenção para algumas perguntas que são muito importantes. Isso tudo, galera, tem que ser pensado antes de começar a mexer com o SISU. Primeira pergunta. Qualquer estado da Federação Brasileira me deixará feliz? Por quê? O que a gente vê no cursinho é que tem um tanto de aluno que é Me Leva Brasil. De repente você se enquadra na modalidade Me Leva Brasil. Só que não dá para ser Me Leva Brasil. A gente tem que ter um mínimo aqui de coerência na escolha por diversos fatores. Inclusive, a gente tem que ter uma coerência considerando os pesos, que é o que a gente vai discutir daqui a um segundo. Então, eu preciso ter minimamente ali uma noção de onde eu quero ir para que eu consiga fazer uma pesquisa consistente, para que eu consiga jogar as minhas notas de maneira a realmente ser competitiva. Então, quando eu falo de qualquer estado da federação vai te deixar feliz, eu estou pensando em diversas coisas. Por exemplo, quando eu penso na questão de cultura, será que eu me adequo a qualquer cultura? Será que, de fato, morando eu no Sudeste, se eu for para uma outra região, qualquer outra região, eu vou me sentir em casa? Eu vou me sentir tranquilo, tranquila? Outra questão que pesa aqui nesse ponto aqui do feliz. A distância dos meus familiares. Será que eu suporto isso? Será que é algo que está tranquilo? Porque dependendo de onde você for, talvez a passagem de avião seja R$1.000. Talvez, e também pensando na dinâmica do curso, será que isso de fato vai me possibilitar visitar os meus familiares do tanto que eu preciso? Então é importante que a gente tenha essas definições. Por quê? Porque senão você escolhe, não dá conta de ficar e aí é um tempo que foi perdido. Então é importante isso. Segunda pergunta.
A mudança para outro estado é viável financeiramente? Porque, de repente, não é viável nem sair da sua cidade financeiramente, que dirá de um outro estado. Então, a sua escolha, para que ela seja a mais acertada, ela tem que se basear nisso também. Será que é possível? Eu estou ali com uma condição ok para poder fazer essa mudança? Terceiro, a posição da universidade no ranking de qualificação das universidades é algo de grande importância na minha decisão? E quando eu falo isso pensando o seguinte: se é uma universidade federal, estadual, a chance é de ser realmente uma universidade boa, porque essa é a nossa, graças a Deus, a gente tem ainda universidades com uma qualidade muito alta. Mas, de repente, para você faz diferença a posição dessa universidade no todo. Por exemplo, quando eu penso em ranking, hoje a gente tem USP, a gente tem a Unicamp e a gente tem a UFMG, pensando em ordem de qualidade. De repente, se você escolhe uma universidade que está lá na 30ª posição, isso pode te perturbar de alguma forma. Então, também tenha isso em mente. Quando a gente orienta os alunos, né, lá no cursinho, eu sempre, no caso, o site aqui que eu consulto muito é o ranking universitário da Folha. Dá uma olhada lá, dá uma pesquisada para ver se isso aqui faz diferença para você ou não. Se não faz, tudo bem, mas aqui tem que ser colocado no papel na hora de escolher. Quarto, quais universidades no meu estado me atendem? Você tem que ter isso em mente. De repente, são as universidades que estão num raio de 200 quilômetros de onde eu moro. Então, isso é importante. Eu tenho que associar isso à qualidade, porque para mim também isso é importante. Então, vai ponderando isso tudo aqui na sua decisão. E outra coisa, existe algum outro curso que atende às minhas expectativas de futuro? Eu sei que talvez seja assim, já tarde, né? Para você talvez pensar nisso. Mas se tem gente que está pensando nisso aí e não tem muita certeza, talvez aqui seja uma opção. Então, são pontos que eu acho importante aí que você reflita antes de você colocar suas notas lá no SISU. E fazendo isso aqui, você já tem uma direcionada boa aí em relação ao que você vai fazer. E aí, importante, então, a gente ter aqui algumas orientações. Existem 119 instituições participantes hoje no SISU. 88 dessas instituições oferecem o curso de medicina e 134 instituições oferecem o curso de direito. Galera, são milhares de cursos e a gente, infelizmente, não tem como fazer uma análise de todos esses cursos. Então, a gente acabou escolhendo a medicina e o direito para fazer uma análise. Mas como eu sei aí que as escolhas elas são diversas, eu queria orientar aqui o estudo de vocês, para vocês chegarem nos números que nós chegamos e que a gente vai apresentar. Bom, olha o que acontece lá no SISU. Abrindo a página do SISU, você vai ter aqui um campo para pesquisar qual é o curso, qual é a vaga que você tem interesse. Eu coloquei aqui as ciências atuariais. Vai aparecer aqui para mim, clico em ciências atuariais. Bom, nesse momento, abre essa outra tela e vai aparecer para mim informações que são gerais. Então, no Brasil, existem 14 cursos encontrados. Então, eu já tenho uma orientação aqui da quantidade de universidades que vão ter esse curso. Beleza. E aí, vai aparecer também de uma forma muito didática onde esses cursos estão. Então, no Ceará tem essa possibilidade, em Minas Gerais tem 2 possibilidades e assim vai, em todos os estados que possuem essa disponibilidade. Cliquei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, que é o meu interesse. Vai aparecer lá todo um processo, né, para que você realmente chegue nessa tela, mas a gente acaba chegando aqui. E aqui eu tenho as informações desse curso. Então, é um curso de grau bacharel, matutino, são 25 vagas, e tem ação afirmativa. Então, vão ser 12 vagas, né, para ampla concorrência, 13 vagas para as ações afirmativas. Chegou nisso aqui, você vai clicar aqui, ver termo de adesão. Porque clicando aqui, você vai ser orientado e vai chegar nessa tela. Aqui não sei se dá para enxergar, mas eu vou falar o que tem. O que acontece aqui? Aqui a gente tem uma síntese do que é o curso. Então, por exemplo, é um curso que começa, as 25 vagas são ofertadas no primeiro semestre, não tem vaga ofertada no segundo semestre e o mais importante, que vai fazer parte aí da pesquisa que você vai fazer para lançar suas notas,
qual é o peso de cada prova no Enem na composição da nota. Isso aqui é muito importante. Então, você consegue aqui de todas as faculdades, de todos os cursos. E por que saber o peso é tão fundamental? Porque isso altera a sua nota no Enem. De repente, se tem um peso aqui na matemática e você foi muito bem em matemática, o lugar que dá peso para matemática é um lugar interessante para você, que vai fazer a sua nota do Enem crescer. Então, a gente vai focar em medicina e direito, mas eu queria deixar essa observação para que todo mundo tenha possibilidade de fazer a pesquisa do curso. Beleza? Tá. Se tiver qualquer dúvida, galera, é só perguntar. Bom, vamos focar então na medicina primeiro. Olha o que a gente tem. Quando a gente fala da medicina, existem 88 cursos de medicina no Brasil. Primeira coisa importante, a distribuição dessas vagas por regiões. Então, nós fizemos um levantamento e na região norte existem 6 faculdades que oferecem medicina, com um total de vagas de 177. O estado que mais oferece vagas é o estado do Amazonas, com 56 vagas. Lembrando que metade para ampla concorrência, metade para as ações afirmativas. No Nordeste, o que nós temos? Um total de 33 universidades que oferecem o curso de medicina, com 1.975 vagas. O estado no Nordeste que mais oferece é Pernambuco, com 6 universidades, 405 vagas. No Centro-Oeste, são 12 universidades, com 634 vagas. Goiás é o estado que mais oferece, com 220 vagas ofertadas. No Sudeste, Minas Gerais é o estado que mais oferece, com 797. Considerando o Sudeste, 24 universidades que participam, com 1.271 vagas. Pessoal, o estado de Minas Gerais é o estado que mais oferece vagas no SISU como um todo. Então, é importante que a gente tenha essa observação aqui. E no Sul, são 13 universidades oferecendo 517 vagas, sendo o Rio Grande do Sul o estado que mais oferece, com 367 vagas. Fizemos um resuminho aqui, porque isso vai facilitar para você. Pensando, então, nos estados com maior disponibilidade de vagas, porque, de repente, você quer mudar de estado. Fala, não me importo de passar em outro estado. Então, na ordem, Minas Gerais é o estado que mais oferece, seguido de Pernambuco, seguido do Rio Grande do Sul, Goiás e o Amazonas. Pensando no estado de cada região que mais oferece vagas. Então, a gente tem aqui, dividido por regiões, 5 universidades que juntas vão oferecer 1.845 vagas de medicina. Então, 5 estados aqui vão oferecer a maior parte das vagas de medicina. Então, isso é importante que você entenda no momento em que você for fazer a análise. E aí, para te ajudar também a pensar nas notas de uma forma geral, nós temos aqui um gráfico que mostra a variação da nota de medicina na ampla concorrência quando a gente fala de Brasil. Detalhe importante, esse gráfico ele foi pensado de uma forma ampla, esses dados, né, foram pensados de uma forma ampla. Então, obviamente, as faculdades têm pesos, e isso precisa ser considerado aqui, certo? E aí a gente tem, então, para 86 cursos aqui, uma média, porque alguns não vão oferecer, você acaba tendo 797,31, que é a média da galera que passou em medicina. A maior nota lá no Rio Grande do Norte, 901,5. Aqui, provavelmente, sendo essa nota de corte, tem o bônus da região e a menor nota, no caso, 769,73. Então, pega sua nota e dá uma olhada, dá uma pensada nisso. Só que detalhe, que a gente vai discutir agora, a Renata vai analisar os números para a gente de uma forma bem legal. A gente teve esse ano, provavelmente, a gente terá uma redução de corte. Por quê? Porque quando a gente olha para as médias do Enem, em comparação ao que teve o ano passado, você consegue isso lá no site do INEP, as médias diminuíram. Como as médias diminuíram, as notas acabam tendo uma redução. Então, esse aqui é o número relacionado ao ano passado, não é desse ano. Então, isso aqui te orienta, mas é importante lembrar que essa nota de corte, ela tem variação ao longo do ano, dos anos, né?
E aí tem um gráfico aqui muito legal que mostra o comportamento das notas nos últimos anos. Então, olha que interessante. Um ano, no caso, a nota de corte é maior, depois ela fica maior, depois sobe, depois reduz, depois sobe. 2018, que foi um Enem considerado muito difícil, desceu e está crescendo. Se a gente pensar no comportamento da curva, a tendência é de uma redução da nota de corte nesse ano. E principalmente considerando o que aconteceu com as notas nesse ano. Então, a gente realmente acredita nessa redução da nota de corte. Tá. Vou mostrar a variação aqui para a medicina, cota de escola pública, então é importante isso. Média nacional, 772. No caso, né, maior nota de corte, 817 para a escola pública. E a menor, a gente tem aqui no caso, 694,5. Pensando em cota de renda e escola pública, vejam que aqui nós temos um somatório de ações afirmativas. 791,47 seria a nota de corte maior, 736,54 que é a nota de corte menor, com uma média nacional de 761. Presta atenção no que eu disse agora, né, um pouquinho atrás. Aqui a gente tem uma ação afirmativa e a menor nota de corte foi 694. Aqui nós temos duas ações afirmativas e a nota de corte foi 736,54. Por isso que você tem que testar, porque como tem uma variação de vagas, é muito importante você saber aquilo que é o melhor de você lançar. Então é importante verificar esses números para que você tenha estratégia na hora de responder. Beleza? Bom, pensando então nisso, fizemos aqui, para todo mundo que for da medicina, um resumo das notas de corte e dos pesos para Minas Gerais. E por que a gente resolveu verticalizar o estado de Minas Gerais? Porque é o estado que mais oferece vagas. Então, a gente resolveu fazer um estudo do estado que mais oferece vagas. Renato vai ajudar a gente aqui no número. Camila vai ficar aqui comigo, porque antes de ver esses números, que são extremamente importantes, e eu acho que através dessa tabela você vai ter uma noção de qual é o rumo que você vai tomar a partir de amanhã. Nós vamos começar respondendo algumas questões ali que eu fui anotando e fui preparando. E eu vou responder algumas, vou passar outras para a Camila e vamos começar aqui um momento importante. Então, ó, teve uma aluna aí que perguntou o seguinte: aonde que ela pode aplicar o Enem? O Enem serve para dar acesso a quê? São 4 caminhos. O Enem consegue te levar, a 4 locais diferentes. Primeiro, as escolas públicas, federais, algumas estaduais do Brasil todo. Então, com algumas exceções, né, Camila? Existem algumas estaduais de São Paulo, Minas Gerais, tem a UFO, que no meio do ano é vestibular próprio, que ainda não estão aceitando o Enem. Mas como um todo, uma maioria, ele te dá acesso às vagas nas universidades federais e estaduais. Ele vai te dar acesso ao ProUni, não sei se vocês sabem, mas o ProUni é um sistema de bolsa que o governo te dá uma vaga numa faculdade ou universidade particular, então ele vai te colocar lá dentro. Nós temos alunos que estudam nas Ciências Médicas, que é uma faculdade particular aqui de Belo Horizonte, excelente, fazem um curso de medicina, cuja mensalidade aí é em torno de quase R$8.000, com uma bolsa de 100% do governo. E mais, esses alunos ainda recebem um auxílio aí em torno de R$500 para alimentação, transporte. Então é muito importante o aluno estar por dentro disso, porque às vezes ele tem certos direitos que ele não sabe utilizar, ou ele não utiliza pela falta de informação. E detalhe, gente, o ProUni, ele acontece depois do SISU. Então, fiquem atentos, que se você é um aluno que é possível, um aluno que cursou o ensino médio na escola pública, você pode concorrer depois de terminado o SISU. E terceira coisa, o FIES. O FIES é um sistema de financiamento, aí você vai ter uma bolsa, mas é uma bolsa parcial. Você paga uma parte, o governo te empresta um dinheiro, então não é uma bolsa integral, não. Ele vai te emprestar um dinheiro para depois de formado você vai começar a pagar. As faculdades particulares lançam isso à parte também do SISU. E a quarta, que foi o motivo que eu citei as 4 coisas que eu vi que teve um aluno nosso que fez a seguinte pergunta: como é que a nota do Enem me serve para estudar em Portugal? Sim, serve. Existem faculdades, universidades em Portugal que eles têm um convênio com o Brasil que você lança a sua nota do Enem,
e você vai estudar. Eu tive uma oportunidade há 3 anos atrás, eu estava lá na Universidade de Coimbra, e aí eu fui fazer uma pergunta para uma pessoa que estava lá, ela me respondeu, era uma carioca. E ela estava estudando Direito na Universidade de Coimbra, que é uma universidade que tem um alto grau de reconhecimento aí internacional muito forte. Direito, ela era carioca, estava estudando Direito e ela tinha entrado como? Pelo Enem. Então, assim, a gente vê isso muito acontecer no nosso dia a dia, né? O aluno, às vezes, ele perde certas oportunidades pela falta de conhecimento. Então, esse é o motivo da gente estar aqui com vocês, nós vamos falar outras coisas, tá ok? Detalhe, gente, para vocês entenderem como é que funciona essa participação lá em Coimbra, também no site do SISU. Você consegue entrar e você consegue ter essa visualização aí de como é que a coisa participa, como é que você faz para participar. Eu vi que teve aluno, Camila, que ele fez a seguinte pergunta. De novo, quantas vezes ele pode modificar a nota dele lançada no SISU? Infinitas. Ele pode entrar e modificar o tempo inteiro. Só que lembrando, você vai modificar, mas você não vai conseguir visualizar a mudança, porque ela só acontece a 0 hora. Então, você vai jogar, nossa, confundi, não quero. Você pode fazer isso lá o dia inteiro se você quiser. Mas realmente só vai ver se você está concorrendo na 0 hora. Ou seja, só existe uma atualização diária que é feito na 0 hora. Ou seja, quando você lançar a sua nota amanhã, você não vai saber sua posição, porque é o primeiro dia. Mas na quarta-feira, a partir de 0 hora, você vai saber o que a sua nota tem, a posição que você se encontra naquele curso, naquela universidade ou naquela faculdade, de acordo com a posição do ranking de todo mundo que lançou naquele momento. Então, às vezes eu estou com uma nota, vamos supor, eu estou com 809. Estou chutando, estou baseando em dados do ano passado, nós vamos até falar sobre isso. Então, eu estou com 809, eu quero medicina, eu sou aqui de Belo Horizonte, eu queria o FMG. Beleza, lancei minha nota amanhã. Na hora que eu acordar quarta-feira, eu vou ter uma surpresa. Que posição que eu estou? Ano passado, no primeiro dia, quando virou, a nota de corte da UFMG Medicina estava mais ou menos 815. Então eu ia falar, pô, tô fora. E aí, vou manter minha nota ou não vou? Aí é uma questão de decisão. Eu vou olhar os outros lugares, as outras universidades, vou ver com essa nota onde eu estaria, os pesos, que eu vou mostrar agora, e aí eu posso mudar. Mas não adianta eu mudar ao longo da quarta-feira várias vezes, porque não vai ser atualizado. Então, na quinta-feira, eu vou ter uma noção da nova situação. Mas o interessante, mesmo eu deixando a minha nota na UFMG, eu consigo, através daquele acesso que a Camila mostrou por regiões, clicar em todas as universidades e verificar qual é a nota de corte na quarta-feira de cada uma. Então eu já consigo ter uma noção do que aquela nota me dá de possibilidades. Não é isso? Né? Isso mesmo. Agora, uma aluna fez a seguinte pergunta. Tá, beleza. Finalizou o SISU. Acabou. Chegou domingão. Segunda-feira, como é que funciona? Aí é aguardar. O acesso, ele então é interrompido, não é possível entrar mais no sistema, 0 hora, fechou, e aí você só vai realmente saber o que vai dar de resultado no dia em que o resultado final já aparecer. E a partir do momento em que o resultado final aparecer, é o MEC que continua organizando isso ou passam a ser responsabilidade das universidades convocar os candidatos? Das universidades, isso é muito importante. Então, você vai ser convocado. A partir de então, passou na UFMG, quem tem, então, todo o relacionamento com você a partir daí é a universidade. Por isso que vocês precisam ficar atentos, para não ter nenhuma chance de perder vaga. A né? lista de chamada também é da universidade. Tudo né? da universidade. O SISU ele só serve para te posicionar perante todos que fizeram o Enem e te falar, ó, você passou ou não passou e sua posição dentro dessa faculdade é tal. Detalhe. Saiu o resultado, o sistema abre de novo, mas para colocar o nome na lista de espera. Então, você já não altera nada de dado, mas você entra para poder realmente mostrar qual é a sua intenção ali, em qual lista de espera você quer participar. Só que tem um prazo também, a gente colocou o dado, não sei se foi dia 2, mas tem um prazo ali que a gente pode repassar de novo, que é o momento aí final que você não entra mais para nada, nem para poder realmente se candidatar à lista de espera. Teve uma pergunta interessante que o aluno ele colocou o seguinte, vamos supor que eu sou um aluno cotista de escola pública. Aí eu posso colocar que eu quero ser um aluno cotista de escola pública e eu sou um aluno na mesma faculdade, no mesmo curso, a opção aluno cotista de escola pública, aluno cotista de escola pública em renda? Você fala como primeira e segunda opção? Primeira e segunda opção. Não tem possibilidade.
Você pode fazer isso se o curso for diferente. Entendi. Se você coloca medicina para um, direito para o outro, você pode colocar modalidades diferenciadas, no caso, nesses cursos, mas para o mesmo curso, não. Você não tem essa opção. Agora, um outro aluno, ele colocou também uma coisa que eu achei interessante. Ele falou o seguinte, eu sou um aluno de cota de escola pública. E existe um aluno que ele é cota de escola pública e renda. E ele está com a nota maior que a minha. E ele lança na posição 1 e eu lanço na 2, por exemplo. Então, automaticamente, ele come a minha vaga? Ou as vagas são selecionadas por modalidade? Primeiro, você acaba, no caso, você tem uma análise daquilo que é a primeira opção. Porque aí entra a questão de tipo, se ele não passar, por exemplo, esse aluno, as notas vão se misturar quando? Ele colocou como segunda opção. Primeira opção dele não deu certo. Mas ele vai cruzar os dados, o sistema cruza os dados e ele pode entrar no final. No final ele pode entrar. Mas ao longo do SISU, não. Fica separado. Ok. E depois, uma vez que ele coloca também, ele afirma qual é a pretensão dele, acabou. Na hora que ele coloca lá, eu quero continuar concorrendo com a FMG, mesmo não tendo passado, como opção de escola pública. Então, o aluno que está em outra opção, ele pode tomar a minha vaga ou não? As vagas são direcionadas para aquela modalidade. Para aquela modalidade. Eu só vou concorrer com escola pública, ou eu só vou concorrer com ampla concorrência. Isso. O aluno da escola pública, ele lança para a escola pública, uma vez que ele lançou em escola pública, mesmo que ele tenha uma nota muito mais alta, às vezes, do que ampla concorrência, ele não pega essa vaga. Não pega essa vaga. São vagas separadas. Separadas. Pessoal, quando vocês entrarem aqui que eu queria mostrar, eu não printei a tela toda, senão não ia caber, não ia ficar bom, mas quando você desce aqui, ele continua, tipo, 5 vagas são para isso, 2 vagas são para aquilo, 3 vagas são para aquilo. Então, já tem aqui a definição de quais são as vagas por modalidade. Não mistura. Entendi, ótimo. E assim, cuidado, né? Porque a gente já teve aluno que deixou, tipo, a nota era 790, ele fez 792, mas ele estava numa modalidade diferente e acabou entrando de 790, ele tinha 792. Porque ele colocou em outra modalidade. Por isso que é tão importante você pegar esse tempo e fazer essa análise, para diminuir o risco disso acontecer. Legal. Voltar lá, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos ver. Tá, olha que pergunta legal. Eu acho que essa é uma pergunta que o aluno hoje, ele tá com isso no coração. O que mais compensa? Tentar o próximo Enem ou entrar para um outro curso na mesma área e solicitar a reopção de curso? Você sabe como é que funciona a reopção de curso? A reopção de curso, pelo menos eu te falo pela nossa experiência com a FMG aqui, é muito difícil de acontecer, né, Camila? E aí eu sugiro o seguinte, pesquisa o site da universidade, porque lá, por exemplo, eles disponibilizam as vagas para essa nova opção de curso. Então, assim, faz uma análise vertical mesmo, vai lá na faculdade, porque pode ser que tenha vaga num ano, pode ser que no outro não tenha. E o mais interessante é que a seleção, como é que a universidade faz essa seleção? Quando obtém novas vagas, a regra é a prova do Enem. Então ele lança a nota do Enem para concorrer com essa vaga. Então, no fundo, ele volta de novo aonde? A nota do Enem. Olha que interessante, esse ano a UFMG vai abrir 10 vagas de transferência para medicina. E eu não lembro qual é a última vez que ela fez isso. Porque esse efeito Enem, de você poder começar numa faculdade, cancelar e depois ir para outra, ou o cara de São Paulo, às vezes, lança a nota dele lá no Acre, mas ele não vai para o Acre, mas ele lança, aí ele passou. Aí ele ocupa uma vaga que depois fica ociosa e, no fundo, a gente percebe que as faculdades, as universidades, aí tem vagas ociosas em todos os cursos. Então, a FMG vai lançar aí 10 vagas de transferência. Pô, legal. Eu estou no Acre, eu quero ir para a FMG? Pode? Posso. Qual que é o critério? A nota do Enem. Agora, uma coisa interessante, já como reflexo das mudanças que aconteceram em 2019. Quando o governo ele mudou a regra de se você passa na segunda opção, você não pode entrar na lista de espera da primeira opção, então por isso que a segunda opção ela tem que ser muito acertada, teve uma especulação muito grande de que as listas elas não rodariam. E não foi o que aconteceu. Não foi. Inclusive, galera, na hora de olhar a faculdade, né, que você vai começar lá, todo o estado me atende, aquelas perguntinhas, né, o que me deixa feliz. Beleza, escolheu as universidades, vai lá e procura também quantas chamadas tiveram. A UFMG, que é a nossa referência, foram 11 chamadas. 11 chamadas. 11 chamadas. Eu duvido que tenha alguém aí no chat
que saberia me responder se eu tivesse perguntado quantas chamadas a UFMG teve. Porque eu duvido que o aluno consegue imaginar que são 11 chamadas, é uma coisa absurda, né? Teve um aluno que ele fez uma pergunta ali, inclusive até diretamente para o UFMG, se a gente sabia qual foi a variação. Então, dentro dessas 11 chamadas, para vocês terem uma ideia, a medicina da UFMG começou com uma nota de corte ano passado de 810. E ela lá na 11ª chamada, ela estava chamando o aluno dos 796, ou seja, 14 pontos aí de diferença. É muita coisa. Aí cabe ao aluno fazer aquela análise, né? Eu estou disposto a correr o risco ou não? Porque se você quiser ficar na lista de espera, foi o que a Camila falou, você não pode ter passado nem na primeira nem na segunda opção. Porque uma vez que você passar em uma das opções, acabou. Você não tem opção de continuar concorrendo com a lista de espera. Aí eu passo e depois desisto. Não existe isso. Passou, acabou. Então, dependendo da sua nota, se ela está próxima da nota de corte, você está disposto a um tipo de risco, vale a pena pensar nisso, tá ok? Teve um aluno que ele fez uma pergunta interessante e essa é uma dúvida de todo mundo. Quem tem direito à cota de escola pública? Quem fez os 3 anos na escola pública. Os 3 anos. No ensino médio. Ano, o 2º ano e o 3º ano na escola pública. Você, o Pablo, que fez o 1º ano na escola particular, o 2º e o 3º em escola pública, acabou. Tem que ser os 3. E o mais interessante, o aluno pergunta demais. Hoje me perguntaram isso. Renato, eu formei pelo SESEC, que é um sistema de prova que você faz antes de concluir o 3º ano. Você pode fazer a partir do momento que você tem 18 anos. Então, às vezes, o aluno cursou o 1º ano, por algum motivo atrasou, tomou bomba, viajou, não interessa. Aí ele vai lá e faz o SESEC. Ele só fez o 1º ano. Ele tem direito à cota de escola pública? Não. Para o aluno ter direito à escola pública, direito à cota de escola pública pelo SESEC, é possível. Mas ele não pode ter cursado nem o 1º, nem o 2º, nem o 3º ano em nenhuma escola. Ele tem que ter feito até o 9º ano, ficado parado esse tempo todo, e depois que ele fizer 18 anos, ele faz a prova do SESEC, forma, aí ele passa a ser um aluno que tem cota de escola pública. Fora isso, não. E o interessante, às vezes o aluno, ele é um aluno de uma escola particular, mas ele é 100% bolsista, ele não paga nada. Ele tem direito à cota de escola pública no Enem? Não. Ele tem direito ao ProUni. O ProUni é para todo e qualquer aluno que estuda em escola pública, não importa se ela é estadual ou federal, e aos alunos que estudaram em escola particular, com 100% de bolsa. Se o aluno teve, nossa, a escola particular foi gente boa demais, ela me deu 95%, eu paguei só 5%. A gente brinca que esse foi o 5% mais caro de mensalidade, porque no fundo a bolsa dele ajudou, às vezes ele tem uma excelente escola, mas tirou a possibilidade do ProUni, né? Tirou. Nós temos aqui alunos que estudam nas ciências médicas, como eu disse, de ProUni, ou seja, é uma situação muito boa, porque ela recebe um auxílio do governo, o que é super justo, porque ele precisa, e ao mesmo tempo tem acesso a uma faculdade particular de excelente nível, sem ter ônus nenhum, não é verdade? Então isso é muito legal, é muito interessante. Vamos ver se tem mais alguém. Essas foram as perguntas que eu vi assim ao longo do que você foi apresentando e tal. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Eu acho que está bem legal. Agora, essa parte aqui ela é muito importante. Eu vou mandar a bala aqui. Olha que interessante. Eu acho que isso daqui é o que a Camila falou. É o momento que você tem para tirar o seu tempo agora. Você aí tá igual eu, estômago queimando, nervoso, a cabeça explodindo, porque a gente fica ansioso também. É uma fase de decisão muito difícil. Não é verdade? A gente está decidindo o futuro. E a gente está decidindo o tipo de vida que a gente quer levar, onde que a gente quer levar, se a gente quer ficar perto, longe da família. Então é uma decisão muito difícil. Então isso daqui é o que você vai começar a preparar de hoje para amanhã. Você tem hoje, tem amanhã para preparar. Porque na quarta-feira, quando a primeira nota sair, você tem que estar com isso na mão. Por quê? Vocês viram, a Camila ensinou como é que faz. Para você entrar lá no site do SISU e você verificar isso. Ó. Olha que interessante. Aqui nós temos as faculdades, como a Camila disse, a gente pegou o curso de Medicina de Minas Gerais, onde que a gente tem maior concentração de universidades. Então, quando eu pego, por exemplo, a Faculdade de Ouro Preto, é uma faculdade muito tradicional, muito forte, ela tem peso em certas matérias. Então, ela tem matéria com peso, ó, matemática o peso é 1, beleza. Linguagens, 1. Natureza, 2. Humanas, 1. E redação, 2. Então, a nota de corte dela ano passado foi 813.
essa nota de corte, na verdade, ela é o tiro no escuro hoje. Nós não temos certezas do que vai acontecer. No nosso achismo, a gente acha que isso vai cair. Motivo, porque a gente conversa com os alunos, a gente percebe algumas mudanças na nota, no rendimento, não em quantidade de acerto, mas em nota realmente final, na TRI, que é uma coisa que deixa a gente sem ter noção do que vai acontecer. Não é verdade? Então olha que interessante. A nota de corte, quando eu olho em Ouro Preto, ela ficou muito alta. Aqui tem a nota de corte, por exemplo, da UFMG. Tá no próximo aqui, ó. UFMG, 810. Então, pela tradição, Ouro Preto tem uma nota de corte maior que o UFMG, certo? Não. Porque, ó, o UFMG, o peso de todas as áreas do conhecimento e redação é 1. Então, sua nota é seca. Como é que você vai obter sua nota final? Você vai somar todas as suas notas e dividir por 5. Não é assim? Então, ano passado, o aluno que fez isso e ficou acima dos 810,46, ele estava dentro de medicina na UFMG. Beleza. Ah, Renato, mas aqui, eu passei na UFMG, mas não passei em Ouro Preto. Com certeza passou. Por quê? Porque lá tem peso 2 em natureza e 2 em redação. Com certeza você passou se a nota de natureza foi uma nota boa. Porque aqui nós vamos fazer uma média ponderada. Você vai pegar a nota de matemática, multiplicar por 1, linguagens por 1, natureza por 2, humanas por 1 e redação por 2. Vai somar esses resultados e dividir pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 1 mais 2. Aí você vai obter a nota final. Isso dá diferença? Sim, muita diferença. Olha que legal. Hoje, a maior discussão que a gente tem dentro dos grupos, dentro de sala de aula, não é verdade? É, Renato, a minha nota passa ou não passa? Tá difícil de saber. Por quê? Porque a gente acredita que vai ter uma mudança muito forte nessa nota de corte. Motivo, a questão do TRI, desses ajustes aí do governo. Então, na verdade, o que vai acontecer? Quarta-feira você vai saber o que está acontecendo. Mas olha como é que é importante você decidir qual é o seu objetivo e o seu foco, igual a Camila falou. Porque a partir do momento que você decidiu e traçou um plano, você vai verificar qual é o peso de cada faculdade, para você ver qual é a sua nota lá. E na quarta-feira, quando você abrir o SISU, você já vai ter noção se aquela nota sua está próxima ou não da nota de corte. Porque na quarta-feira ele lança a nota de corte de todas as faculdades. Ele coloca a posição que você ficaria ali. Então isso é muito importante de você ter em mãos. Só para vocês terem uma ideia muito interessante. Olha aqui que legal. Eu peguei a nota de uma aluna nossa aqui para fazer um parâmetro de comparação. Então, ó, olha que interessante. Essa aluna, ela tirou em redação 960. Pô, mandou bem, 960, notaço. Depois, ela pegou em matemática e tirou 900,5. Natureza, beleza, tirou 780,8. Tá, linguagens, ela tirou 639,8 e humanas, ela tirou 669,2. Legal, olha que interessante. Essa nota, essa aluna tirou em natureza quantos acertos? Uma pessoa que tirou 780,8. Quem saberia do chat aí me falar quantos acertos ela teve? Não é? Parece uma nota boa? É uma nota boa. Para a natureza, sim, é uma nota boa. 41 acertos. Olha que loucura. 41 acertos, 780,8. Matemática, sabe quantos acertos? 39 acertos. Pô, acertou para burro. Beleza. Nota excelente, 900,5. Mas essa é a distorção do Enem, ó. 39 questões em matemática, 900 e 41 questões em natureza, 780. Então, na hora que ela pegou e fez a média dela, ela teve uma média de 790,06. Beleza. Notaço. Notaço. Eu acho uma nota muito alta. Ah, Renato, mas ano passado ela não passaria na UFMG. Tá, beleza. Ela quer medicina, quer UFMG. Mas quem disse que isso daqui não vai dar para esse ano? Esse é o grande dilema. E aí? Aonde isso vai chegar? Porque se você pegar a quantidade de acertos, sabe quantos acertos essa aluna teve, Samuel José? Essa aluna aqui
foi uma aluna com 148 acertos e uma redação 960. Quando uma aluna fala para mim que ela saiu do Enem, conferiu as questões SICS e teve 148 acertos, eu vou falar para ela o seguinte, ó, acima de 900 na redação, você vai para onde você quiser, porque você tá com notaço. Notaço, mandou bem, parabéns, a gente comemora, já fico feliz. Só que esse ano a nota tá baixa. Por quê? Por causa do sistema do Enem, que funciona através da TRI, não é verdade? Então o que vai acontecer? Tá para morrer, igual eu, uma ansiedade só. Eu acho que ela vai estar dentro. Mas vamos usar o parâmetro, só para a gente conseguir mostrar uma coisa legal. Beleza, 790.06 era a tarefa dentro da UFMG se a nota de corte for mantida do ano passado? Não, tá fora. Porque ano passado a nota de corte de medicina da UFMG foi 810. Então ela estaria fora, ficou longe. Ela, se deixasse a nota como excedente, ela não seria chamada, porque a UFMG parou em 796. Então ela não estaria. Mas olha como é que ela mandou muito bem. Ela mandou muito bem em natureza e ela mandou muito bem em redação. Notas altíssimas, 41 acertos, 960 numa redação valendo 1000. Mandou muito bem. Como ela mandou bem, ela fez uma análise da tabela e foi verificando os pesos. Então ela chegou à conclusão e falou, opa, peraí, olha o que o Renato me mostrou aqui. Natureza tem peso 2, redação tem peso 2. E aonde eu consegui esses dados? Aonde a Camila mostrou para vocês no site do SISU. Lá tem todos os dados de todas as universidades, curso por curso, falando quanto que é a entrada, se a entrada tem no primeiro e no segundo semestre, se a nota, a quantidade de vaga que você tem de ampla concorrência, de tipo de cota, tem também o peso de cada área. E esse peso vai te fazer tomar uma decisão importante. Então, no momento que eu pego e faço essas contas, que eu pego esse resultado de natureza, multiplico por 2, pego essa redação, multiplico por 2, somo esses novos resultados e faço a divisão pela soma dos pesos. Aqui, ó, a soma dos pesos de Ouro Preto deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divido por 7, essa nota sai de 790 e vai para 813,01. Com a nota de corte do ano passado, que foi uma nota alta e, insisto, acredito eu, que essa nota vai cair, porque a quantidade de acerto que ela teve, 148 questões com 960 na redação, foi igualzinho a um aluno que nós tivemos e que ele fez uma média 811 e está lá fazendo medicina na UFMG, ela tirou 790. Mas imaginando que a nota vai ser mantida, essa nota dela não passa na UFMG. E essa nota aqui, com peso em natureza e peso em redação 2, faz ela passar aonde? Ah, tá. Então essa nota aqui, ó, o 810 foi a nota de corte da medicina. Ah, tá. Eu vou tirar daqui agora que eu entendi. Desculpa, é porque aqui não dá para enxergar ainda. Vou colocar aqui. Então essa nota de corte dela, desculpa, não deu para ver ali. Essa nota de corte dela aqui, 790, com essa média simples, não passaria. Mas na UFOP, utilizando os pesos, ela tiraria 813,01. E mesmo com a nota alta, tá lá, ó, medicina UFOP. Então essa aluna aqui está garantida na medicina da UFOP. Ok? Usando a nota do ano passado, que foi uma nota de alta, nota de corte alta. Então é extremamente importante olhar esses pesos. Esses pesos são extremamente importantes para a sua tomada de decisão, hein? Tá ok? Pessoal, voltando aqui, importante também na pesquisa, que vocês não vão encontrar lá nos documentos, né, que a gente mostrou, pesquisar essas notas máximas e mínimas da primeira e da última chamada, porque isso pode te ajudar a decidir se você fica ou não numa lista de espera. Como o Renato já tinha mostrado, vou mostrar aqui só rapidinho, federal ano passado, nota da chamada regular 810, nota da última chamada 796,46, isso para ampla concorrência. Para, no caso, chamada regular só de escola pública, 785,52
E na 11ª chamada, 780,54. Na escola pública mais renda, 772,96 na chamada regular e na 11ª chamada, 768,64. Então, essa análise aqui, eu ter esses números, é realmente muito importante. Como eu já tinha sugerido esse estudo, faz uma tabelinha, faz essa pesquisa, nos sites das faculdades, vocês conseguem esses números, que fica bem confiável. Beleza? Bom, na mesma lógica, a gente queria apresentar os números do direito. Para quem for fazer o direito, já facilita aqui. E depois, pessoal, só para quem talvez estiver perdido aí, para a galera que se inscreveu, a gente vai mandar esses números por e-mail. Então, fiquem aí atentos. A gente vai mandar esses números que nós apresentamos e a gente vai mandar mais alguns números das principais faculdades do Brasil. Então, quem se inscreveu vai receber, tá bom? Então, importante aí. Rapidinho do direito, a mesma lógica aqui na medicina. São 134 cursos de direito no Brasil. Na região norte, no caso, 8 universidades oferecem, com 264 vagas. O Acre é o estado que mais oferece na região norte. Na região nordeste, são 54 universidades que participam, com 3.021 vagas. A Paraíba é o estado que mais oferece vagas no nordeste. No centro-oeste, são 22 universidades oferecendo, com 925 vagas para o direito. No Sudeste, nós temos 34 universidades com 1.936 e, de novo, como a gente já tinha falado, Minas Gerais é o estado que mais oferece vagas, são 1.038 vagas em Minas Gerais. E na região Sul, 16 universidades oferecendo direito, o curso de direito, com 540 vagas. Rio Grande do Sul é o estado que mais oferece. Aquela mesma análise por região, colocamos aqui os estados por região que mais oferecem. Então, só para poder deixar mais fácil a sua análise. Minas Gerais com 1.038, Paraíba com 700 vagas, Mato Grosso com 365, Rio Grande do Sul com 364 e o Acre com 90 vagas. Então, por região, o estado que mais oferece. E aqueles números importantes, né, para que você tenha aí uma noção da sua nota perante o todo. Só reforçando o que o Renato falou, é o número do ano passado e a gente acredita numa queda disso. Inclusive, povo, um dos fatores da gente acreditar na redução é o fato das médias terem caído. É um documento que está lá no INEP, quem tiver curiosidade entra lá e pega. Se você comparar as médias das provas do ano passado e deste ano, todas as provas tiveram queda de média. Por exemplo, a Humanas, a queda foi de mais de 50 pontos. Isso é muito expressivo. Essa queda da média, ela vai se refletir na nota máxima, inclusive. Por isso que muita gente com muitos acertos ficou aí no 700 e alguma coisa. Então, isso está influenciando diretamente. Ampla concorrência no curso de Direito. Média de 740,53. Nota máxima 866, nota mínima 678,81. Pensando no gráfico, a gente pode observar o mesmo comportamento do gráfico da medicina. Então, a gente tem aumento de média, depois de nota de corte, depois, no caso, a redução, aumento, redução. 2018 aqui considerado um Enem difícil, uma queda e depois o aumento. Então, de novo, até pelo que a gente tem aqui de comportamento, a gente espera a redução dessa média. Pensando nas notas, considerando cota de escola pública, a gente tem, então, 708 como média nacional, nota máxima 819, nota mínima 583. Então, pesquisa lá onde é que foi essa nota mínima de 583. E cota de renda escola pública, média nacional 708, no caso 813, nota máxima de corte, e a menor nota de corte no Brasil, 662. Chama atenção que uma ação afirmativa teve uma nota mínima menor do que 2 ações afirmativas. Então, de novo, reforçando a necessidade de você observar as suas notas. Beleza. Mesma tabelinha,
que o Renato já mostrou. Inclusive, na tabela que vocês vão receber, tem algumas notas aqui que vão estar lá, então você vai receber tudo lá preenchidinho. E observar a mesma coisa, a mesma análise que o Renato fez em relação aos pesos na hora de fazer a conta aí do que a sua nota vira em cada uma das universidades. Então, vocês vão receber essas tabelinhas que com certeza vai ser útil. Infelizmente, a gente não consegue produzir de todos os cursos, mas pelo menos aí de 2 muito concorridos a gente consegue oferecer. Só uma análise aqui, né? Uma última observação. A gente colocou aqui também a variação das notas, considerando o direito da UFMG, no caso, o direito matutino, do direito noturno, em relação à ampla, escola pública e a escola pública com renda, na chamada regular e na primeira chamada. Então, para o direito matutino na ampla concorrência na UFMG, chamada regular 772,9, na última chamada 735. Escola pública, 747,48, última chamada, 731,82. E na escola pública mais renda, 725,8. Última chamada, 695,98. No direito noturno, na ampla concorrência, 762,5. E no caso, na 11ª chamada, 750,5. Escola pública, 736,48. Na última chamada, 720,58, escola pública mais renda, 714,4 na chamada regular e na última chamada, 707,44. Isto aqui tem que ser tem que ter uma análise cuidadosa, porque isso vai te ajudar a definir se você vai deixar o seu nome na lista de espera ou não. Se você vai tentar não ter uma segunda opção para focar no seu curso de primeira opção. Beleza? Bom, espero que essa análise tenha contribuído, tenha esclarecido aí para vocês a necessidade realmente de se pensar no SISU com muita estratégia. Espero que venham muitas aprovações a partir disso aí. Com certeza, é isso aí. O objetivo é o nosso desejo. Trazer informação, porque o aluno desinformado, o aluno sem a informação, ele comete erros básicos. E pela nossa experiência aqui de muito tempo, né, Camila, Sim. de sala de aula, de cursinho, nós já vimos bons alunos perderem excelentes oportunidades pela falta de conhecimento. Isso mesmo. Estudou, sobreviveu um ano de muita pressão, desgaste, cobrança, e na hora de fazer uma decisão para ter o sucesso, ele escolhe a coisa errada e perde tudo que ele construiu aquele ano. Então, nosso objetivo era esse. Agora, uma coisa interessante, que eu vi uma pergunta ali, eu acho que essa é o grande questionamento de hoje. Quantos pontos a nota de corte vai cair? Tem que ser muito ousado para responder isso numa coisa ao vivo e que fica disponível para todo mundo, porque a gente sabe que é uma coisa de maluco, né? 2018, a nota de corte de medicina da UFMG foi 796,4. Inclusive foi uma aluna nossa, ela foi a última a ser chamada dentro da primeira chamada. E em 2019, a nota foi 810,4. Então é uma variação de 14 pontos, né? Ah, tem a TRI, tem muita coisa, realmente tem muita coisa em jogo. Olha que interessante, e eu vou deixar um desafio para vocês e para vocês pensarem. Nós tivemos uma aluna que ela acertou 152 questões e 940 na redação. Um aluno que chega para mim e fala que acertou 152 questões, eu dou um pulo de alegria, abraço e falo, beleza, tá dentro onde você quer entrar. Escolhe a faculdade aí que você tá dentro. A única coisa que te tira, isso antes de saber, é a redação. Uma redação acima de 900 é muito difícil você não tá dentro da referência da medicina aqui dentro de Minas, na UFMG, né? Aí sai a nota 940, você fala, puta merda, passou, não tem jeito. 152 questões, 940 na redação, botou para quebrar. Usando o parâmetro do ano passado, eu falaria para ela que ela tá com uns 815. Tô muito doido? O que você acha? Dentro das notas, assim, tem até TRI, né? É difícil. Tem, mas o que acontece? Quando você pega esses alunos que fizeram notas muito altas, porque teve uma dificuldade maior da prova esse ano. Os alunos sentiram uma prova mais difícil. Verdade. Acaba que as pessoas que fizeram maior pontuação, elas tendem a ter uma nota maior, uma nota mais elevada.
ela tem grandes chances de ter tirado 815, sim. Agora, esse ano, quanto foi a nota dela? 794. Então, é uma variação de quantos pontos? 20 pontos. É muita coisa. Mas como você acabou de falar, a nota nacional média caiu. Né? Ano passado, quem acertou as 45 questões em matemática tirou 996, se eu não me engano. Foi por isso aí, mesmo, 996. Esse ano, a pessoa que tirou 45 questões tirou 985. Nós já estamos falando de uma queda de 11 pontos com a mesma quantidade de questões. Né? A média aí nacional de matemática é em torno dos 20 pontos, de humanas foi um trem absurdo. Todas caíram, a média e a nota máxima, todas caíram. Então isso é uma estatística. Que dia que eu vou dormir bem, Renato? Quarta-feira, quando você tiver seu resultado na mão e você vai ter uma noção de qual é a nota de corte, de que você fez, onde você atingiu, quais são os objetivos, olhar os pesos, o que eu desejo, aí você realmente vai estar entrando no jogo e nós vamos ter uma noção real de como vai ser o SISU desse ano. Não é verdade? Concorda? Então, ó, para não falar que eu não arrisco, eu arrisco uma queda de em torno de 16 a 18 pontos em relação à nota de corte do ano passado. Geral. Eu arrisco também que vai cair. Eu acredito isso. É lógico que a gente pode errar, mas eu estou errando em cima de um tanto de nota que eu escutei de alunos próximos e dessa quantidade de acertos em relação ao passado. Não é verdade? E em relação à queda da média e em relação à queda da máxima. Uma análise racional do negócio, não é? Mas é isso, não é? Deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida aí. Não, acho que a gente esclareceu as dúvidas bem, não é verdade? O negócio agora é esperar quarta-feira, que é o dia decisivo, para a gente abrir a nota e decidir o que a gente quer da vida, para onde nós vamos, né? O famoso Me Leva Brasil começa a acontecer. Nós temos aluno aí no Acre Feliz, nós somos aqui de BH, Minas. Tem aluno no Pará, o Samuel. Samuel é um aluno querido, está no Pará, ama de paixão, faz medicina lá, está bem sucedido. Então é muito mais responder as perguntas que a Camila colocou aqui para gente, extremamente valiosas. Ok? É isso? Bom, pessoal, isso aí. Desejamos tudo de bom, um SISU aí produtivo para todo mundo. Podem aguardar os documentos que a gente vai enviar, que com certeza vai ajudar aí na escolha de vocês, tá bom? Sucesso. Que vocês virem o melhor ex que existe, o ex-aluno. Esse é o melhor e o único bom ex que eu conheço. A produção falou que tem mais uma aqui. Qual é? Tem como falar... Ah, tá. E depois fez. Não, a partir do momento que você estudou em escola particular, já perdeu a chance da Copa. Mesmo tendo tomado bomba. Mesmo tendo tomado bomba, porque você já tem no seu currículo um ano de estudo. São exclusivos, tá ok? Então, assim, tem que ter estudado os últimos 3 anos em escola pública. O pessoal tá falando um pouquinho dos erros. O que a gente tem de informação é que esse governo... que, no caso, o governo, né, no caso lá, a correção do governo, foi uma correção que teve uma confusão de cores dos gabaritos, né? A pessoa, por exemplo, fez a prova branca e teve sua nota corrigida pelo gabarito da prova rosa. Isso é algo preocupante. O governo tinha falado primeiro em 0,1 impactados, depois falou em 1% de impactados, o que seria em torno aí de 40 mil pessoas impactadas. Depois isso foi reduzido para 6 mil, então na realidade a gente ainda não tem esse número exato, né? Pelo que a gente está entendendo aí, o INEP está apurando o número total de impactados em relação ao erro em si. Está falando um pouco da TRI, pediu para falar um pouco da TRI pensando nisso. O que acontece, né? Mesmo que seja um percentual pequeno de pessoas em relação à massa, quando a gente considera a nota dessas pessoas, essa nota importa para a média e para as máximas, principalmente para a média. Se a gente está falando de um número de acerto que vai aumentar, isso automaticamente aumentaria as médias e melhoraria as notas de uma forma geral. Mas o que a gente está entendendo é que talvez não tenha tempo, né, de o governo corrigir o banco todo, né, das 4 milhões de pessoas que fizeram o Enem. Então, é o que a gente está observando aí, é o que a gente está acompanhando na mídia. A gente ficou muito triste com isso tudo, porque
são alunos que batalharam, são pessoas e que acabaram tendo algum tipo de prejuízo, e a gente está muito na torcida de que isso se resolva sem prejuízo a ninguém. Embora, assim, a gente sabe que a situação não é simples porque é muita gente para poder se considerar. No caso da TRI, só para poder entender quem não sabe a TRI é o sistema de correção da prova do Enem, que tem toda uma referência, ou que tem a sua validação baseada numa coerência pedagógica. Então, os alunos, um aluno, uma aluna que acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, a TRI entende isso como incoerência pedagógica. E aí acaba que a pontuação dessas questões é uma pontuação menor. Então, a gente tem, por exemplo, alunos que têm o mesmo número de acertos com notas diferenciadas, devido a essa coerência ou incoerência pedagógica, dependendo do aluno. Então, a gente acaba, né, tendo essa situação que é a condição natural do Enem. Como as notas máximas, elas reduziram e a média também reduziu, a gente acabou tendo uma redução, por exemplo, do valor da prova da Humanas e do valor da prova de Natureza. Fiz a prova esse ano, fiz 41 em Humanas, e a minha nota foi de 740 pontos. Se fosse no outro ano, no ano passado, essa nota provavelmente teria chegado em 790. Então, é importante que a gente entenda aí como é que essa redução, ela puxa todas as notas para baixo. Mas é de todo mundo. Então, acho que isso é uma coisa importante. A nota de Humanas e a nota de Linguagens foi uma nota mais baixa. Então, de repente, se acertou mais esse ano do que o ano passado e teve uma nota menor. Mas isso é o que acontece na massa. Então, isso acaba, no fim das contas, impactando pouco. Porque aí, com certeza, isso afeta a nota de corte. Mas acaba criando, né, uma situação onde todo mundo tá com uma nota mais baixa. Eu acho que esse ano, quando todo mundo abriu a nota, tomou um susto porque esperava mais e veio menos. Então tá todo mundo aflito, angustiado, triste, doido para chegar o primeiro dia na nota de corte. E pode acontecer ano que vem diferente, né? Sim. Essa nota esse ano tem uma queda brusca, aí ano que vem eu tiro lá, vamos supor, esse ano a federal vai lá para 790, nota de corte. Aí ano que vem eu dou aquela estudada, faço lá 135 questões, vem lá, 795. Falo, o FMG não tem nada a ver. Aí o FMG vai sobe a nota de corte. Sobe a nota de corte do FMG. Eu fiquei lá, e você vai ter alegria temporária. Esse ano é a tristeza temporária, que eu acredito que vai ter muito aluno passando aí. Essa aluna mesmo que eu falei dos 794 vai passar em medicina na UFMG. Vai passar. Então ela tá sofrendo à toa e deixando a gente maluco, mas vai dar certo. E pode ser que ano que vem, quando a pessoa abrir uma nota dessa e falar, não, tô dentro, porque em 2019 o SISU foi assim, e ela depois vê que ela ficou longe e não passa lugar nenhum. Pois é. Então é um jogo maluco, não é verdade? Diminui para todo mundo, aumenta para todo mundo. E a gente, infelizmente, só vai saber no primeiro dia. Vamos aguardar. Então sentar, analisar os pesos hoje, tomar a decisão, o Me Leva Brasil, aonde que eu gostaria de morar, o que eu quero para minha vida e onde que eu desejo estar, não é verdade? Verificar os pesos, fazer as contas, porque é importante você ter noção. Não adianta você ter seu peso seco e falar, pô, mas esse peso passa aqui, não passa aqui, passa aqui. Não adianta, porque cada faculdade tem um peso próprio, então é importante você já fazer uma listinha de peso, os seus objetivos, aonde você vai, aonde você não vai, para quarta-feira começar a soltar o foguete, ok? Isso aí. Na verdade, o divertimento começa quarta, mas só acaba no domingão, né? Então só é a semana, um pouco de angústia, sofrimento, né? Mas faz parte da vida. Faz parte. E a vai vida dar só certo. está começando. Vai dar Só está começando. Agradecemos aí a todo mundo aí por ter nos acompanhado durante esse tempo. Esperamos ter esclarecido bastante. Como eu disse, a Camila é fera nessa área, é muito boa de serviço, entende tudo de SISU, de TRI. Então, ela deu umas aulas de TRI pra gente aí, é um trem sem noção, tá ok? Queria agradecer a todos, agradecer ao portal UAI, que está sempre com a gente, apoiando, participando, dando acesso à informação a todo mundo, ao Jornal Estado de Minas e desejar sucesso a todos. Pessoal, muito obrigada, tá? Estamos aqui na torcida. Valeu. Valeu. Até mais. Um abraço. Até mais.